tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de janeiro de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2546. Ele tem 6 páginas, 79 elogias e 17 máximos. O tema é terapêutica teatral. A especialidade é terapeuticologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Giovana, que está ali muito bem assessorada hoje. Definição. A terapêutica teatral é a experiência catártica pró-evolutiva propiciada pelas vivências teatrais, nas quais a consciência homem ou mulher, isolado ou em grupo, tem a oportunidade de reciclar imaturidades, gargalos, travas, bloqueios, automatizações, apriorismos e resistências intraconscienciais e holossomáticas. A expansão da autopenseridade ao experimentar outros modos de pensenizar. A predominância do sem na autopenseridade permutada pela primazia do PEN. Os textos dramatúrgicos sendo fonte de reflexão e esclarecimento para o público. Os jogos teatrais na condição de artifício estimulador da psicomotricidade. O teatro no desenvolvimento cognitivo e perceptivo da criança. A promoção da autoestima e desenvolvimento cognitivo em crianças disléxicas pelo emprego de jogos teatrais. A terapêutica teatral com pessoas portadoras do mal de Parkinson. Tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Eu li só as primeiras linhas. Agora, o desconhecimento do potencial desassimilador do estado vibracional. O teatro despertando a energossomaticidade. A percepção da absorção e exteriorização energética na exposição cênica. O trabalho focado das bioenergias em dinâmicas teatrais. A possibilidade de ocorrer projeções conscientes com autores, atores e espectadores durante o espetáculo teatral. Nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a taxologia com 30 especialidades e as respectivas relações com o potencial reciclante da terapêutica teatral, pelos quais você pode, ou a Consim pode, ser motivada e se beneficiar. É bom ver os 30 itens. Revisão. Nós temos aqui dos 15 verbetes, destacamos 5. Arte sequencial evolutiva, ator de teatrão, drama, histrionologia e palco existencial. Frase enfática. A terapêutica teatral pode ser instrumento autopesquisístico útil, capaz de mover o praticante intermissivista da zona de conforto, otimizando as atuações assistenciais no palco evolutivo. Você já vivenciou a terapêutica teatral? Quais resultados evolutivos obteve? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 12 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Ribalta, atuação, encenação, ilusão, interpretação. Improvisação, representação, semipossessão, teatroterapia e dramoterapia. Dramaturgia, psicodrama, psicossomaticidade, autoexpressividade, dramaticidade. Emocionalismo, gestualística, psicossomatologia, terapeuticologia e histrionologia. O verbete hoje do dicionário é assistenciologia, o argumento é analiticológico. Ele tem uma página e meia só aqui. Agora, questionamento. Professor, durante a madrugada de terça-feira, senti efetivamente minhas energias moverem-se até perceber de maneira lúcida um processo de projeção parcial. O corpo estava envolvido por uma aura branca e vibrava sutilmente. Assim que cerrei as pálpebras, já percebi a energia se instalando na parte da cabeça. Vislumbrei várias imagens. Algum volume de energia desceu e subiu uma única vez em ritmo rápido.
De repente, meu braço esquerdo fazia força para alcançar o interruptor de luz sem conseguir. Daí ergui o braço esquerdo para ajudar na ação, continuando sem sucesso. Tinha a sensação de dormência nos braços. Acordei tranquilo. Esse processo seria uma projeção lúcida parcial? Não, isso aí pode ser que durante o período da hipnagogia você está começando a funcionar com as energias e tentando fazer descoincidência lúcida. Anota tudo isso do jeito que você fez e vamos ver o que vai dar. Agora, professora Giovana, em Fatologia, página 20, 12ª linha, poderia ampliar as improvisações reveladoras de traços intraconscienciais, enriquecendo o autoconhecimento. Boa tarde, primeiramente. Página 20, 12ª linha, Fatologia. Olha aí. As improvisações reveladoras desses traços intraconscienciais que enriquecem o autoconhecimento diz respeito a quando você está na cena, na exposição, fazendo uma improvisação, você está totalmente livre de roteiros que você já possa antecipar onde aquilo pode te levar. Então, você está completamente nu perante todo mundo que está te assistindo. E isso vai mostrando aí os teus trafares, os teus trafores, quais são aí as suas dificuldades, a tua timidez, onde que você se mostra melhor, o que está mais débil aí na sua exposição. E vai ajudando com que você se pesquise mais. Tanto que na taxologia tem até a questão da autoconscienciometria, né, que é a identificação de trafares, trafores e trafais. Isso está totalmente relacionado. E conta uma coisa, quantas peças teatrais você já participou? Tem uma ideia? Eu participei de 5, mas como prova, né? Não fora da formação de teatro que eu fiz. É tudo dentro da faculdade. Você ainda está estudando? Não, eu já me formei ano passado e agora eu pretendo fazer outros estudos. Agora, como atriz, você topa qualquer coisa em matéria de papel? Não. Não? Não. Então não, eu tenho certos posicionamentos dos quais eu gosto ainda de ter como... não faria qualquer coisa, não. Dessas 5 peças que você participou, tem alguma que você foi vilã? Olha... Sinceramente, o meu padrão... Eu estou falando que a turma toda tem curiosidade para isso. Então, mulherinho fica tudo depois. Por que você não perguntou? Eu tinha... Em uma específica, eu tive um padrão um pouco esquizofrênico. E tinha uma tendência a um lado meio malévolo. Mas era uma brincadeira, era uma peça mais cômica. Pois é. É uma pena que hoje não esteja aqui a Cassandra, a Maria Paula... Todas são atrizes também, nossa, aí, alto nível. A Cassandra, você conhece ela? Cassandra não. A Cassandra é fora de série. A cabeça, danadinha, poliglota, já viajou muito, já representou as coisas até da ONU, tudo. É terrível. Em binomiologia, página 22, poderia ampliar o binômio mimese representativa, automimese existencial? Tem um limite tênue entre esse binômio, porque quando a gente está no teatro, né, a gente está atuando, a gente tem que fazer uma representação de determinado personagem. E esse determinado personagem tem determinadas qualidades e características pessoais. Então, a mimese existencial, automimese existencial, ela pode estar muito relacionada com essa mimese que você está fazendo na cena, né? A sua cara. E tanto no sentido de você representar uma personagem que é muito parecida com a sua própria manifestação consciencial, quanto uma automimese lá de trás, né? Alguma retrocognição, uma retrovida que você teve, pode estar sendo manifestada até pela representação cênica. Vocês olham, tem que ter cuidado com a Giovana. Ela tem cara de menina, mas é uma cabeça. Cuidado com ela. Professor, ontem expus meu problema sobre a tenepse e o incômodo na região abaixo da cintura. Foz do Iguaçu, além de muito longe, também fica um pouco caro.
descobri que São Tomé das Letras parece ser uma geochakra, um geochakra. Além de ficar muito barato, são 4 horas de São Paulo. Enquanto não vou até aí, adiantaria ficar lá alguns dias para fazer práticas energéticas, laboratório pessoal para resolver o problema de assédio, ou espero um pouco mais? Olha, eu não vejo o que é que lá pode te dar, não. Lá é lugar de arte, mas energia não vejo que seja muita coisa, não. Espera, quando você puder, você aparece. Afinal de contas, você é novo, moço. Ele tem só 41 anos. Né? Agora, eu quero falar aqui com a nossa amiga, que se formou em Lavras. Você entendeu o que é. Nós vamos ajudar aí na questão das projeções. Mas agora, o que seria bom é você entrar em contato com os cursos e as tarefas que tem sobre processo de projeção no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Agora, entra em contato com a turma e veja quando é que tem os estudos sobre projeção. Isso aí pode te ajudar mais. É o Instituto, presta atenção nisso. Agora, você vê onde é que você está, entra em contato com eles, escreve, ou manda e-mail, ou telefona e vê o Instituto. Tem aí os endereços todos aí no site. É só olhar. Agora, ó, eu entrego a nossa professora aí para você. Certo? Oi, Giovana. Na taxologia, você fala uma série de relações que tem um potencial reciclante da terapêutica teatral, né? Na página 23. Uhum. Aí eu queria que você explicasse para a gente, na página 24, o número 15 e o número 22, como que isso ocorre? Esse potencial de reciclagem em função do trabalho lá do teatro. Sim. Bom, o número 15, que é a gestualística, a limpeza e assertividade nos gestos, acontece da seguinte forma. A gente está lá, demonstrando a cena, e está falando. A mão ventilador, né? E não para. E eu quero explicar o que é, porque o drama é assim. Então, é lendário. E o que acontece? A pessoa não fala nada, oralmente, e está aqui, balançando a mão, a cabeça, o corpo, e ela não está sendo assertiva. Ao invés de ela tranquilizar, fixar, planta chakra no chão, coroa chakra no cosmos, e ficar tranquila, dizer o que ela tem que expressar, sem utilizar desses recursos do gesto de forma suja, que fique complicada, porque a pessoa que está fora observando, ela vai ver só a sujeirada, e não o que a pessoa está querendo dizer. E o diretor tem uma função muito importante nisso, porque a pessoa está nervosa, ou ela está achando que aquilo está dando um super sentido para o que ela está fazendo, e está fazendo completamente o contrário. Então o diretor vai fazer, olha, faça essa cena inteira sem se mexer. O chama de máscara neutra, né? Então a pessoa tem que falar um texto sem mexer nenhum músculo do rosto e nenhum músculo do corpo inteiro. E o que já é difícil, né? Eu já estou mexendo um monte aqui. Então é nesse sentido. O 22 é o mimeticologia, automatizações comportamentais. Muitas vezes, quando até o professor Valdo comentou, né, se eu já fiz algum papel de vilã, a gente já tem uma concepção do que o vilão é. Então, a gente tem uma certa tendência a ter uma certa postura do vilão, uma expressão facial do vilão. E aí, isso é uma automatização que você cria perante uma ideia pré-concebida do que você tem sobre o que é o vilão. Então, não dá para você fazer 5 vilões da mesma maneira. É o que acontece. A gente vê, tanto em teatro quanto em novela, que eles são a mesma pessoa em todos os papéis diferentes. Então a gente vê o ator, a gente não vê aquele personagem crescendo. Então nesse aspecto é que a gente vê a parte da mimese, que é sempre a mesma coisa, não importando o personagem que você faça. Agora me conta, você lá no seu curso, eles te ensinaram a chorar só movendo o queixo, assim? Eu já vim com isso.
Agora, outra coisa, se ensinar também aquele negócio, quando a pessoa entendeu a coisa, então ela mexe com a face e a lata, então ela faz isso. Mas preciso ter o tupete para aquilo mostrar aqui. Ele consegue virar a cabeça, né? Isso aí também é muito importante, são as sutilezas. Mas em Hollywood eles ensinam Giovana, Oi. na polinomiologia, pode expandir sobre o primeiro polinômio, essa reverberação no grupo, na sociedade? Tá, um minutinho. O polinômio pesquisa, ensaio, teática, atuação, esse, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Primeiramente, quando você está num grupo teatral ou num curso mesmo de teatro, é dado primeiro um objetivo, um trabalho, uma peça. Depois que é proposta essa peça, as pessoas fazem um estudo de uma pesquisa histórica, pesquisa de personagem, uma pesquisa mais a fundo sobre o que é aquele contexto que vai ser estudado. Posteriormente, o grupo começa a ensaiar. Ele faz as improvisações sobre aquilo que eles estudaram. Depois que são feitos os ensaios, a pessoa começa a ver teatricamente o que ela tem daquilo que ela está fazendo, né? Então ela começa a se ver naquele contexto que ela está estudando, que ela ensaiou anteriormente. Depois disso, tem a atuação, que aí o que acontece? Aí é o projeto, vamos supor que final, né? Que é a apresentação no teatro mesmo, o espetáculo em si. Que você atua para uma plateia, um público que está te assistindo. E, consequentemente, você demonstrando toda a pesquisa, o ensaio, a atuação, a teática que você teve de antes, o público vai captar uma mensagem daquilo que você mostrou. E captando essa mensagem sobre o que você fez, pode ser que sim e pode ser que não, dependendo da pessoa, ela vai refletir sobre aquilo que você mostrou. Então, é basicamente isso, é um processo de início de uma pesquisa até uma repercussão no público. Agora, ao professor aqui. Em cada receita que prescrevo aos meus pacientes, sinto o peso da responsabilidade dessas ações que pode curar ou matar. Isso aqui é o médico que está falando. No DAC, em Pesquisologia, página 42, o senhor poderia detalhar melhor sobre o uso do arsenal farmacêutico, emprego, que é da farmacologia? Sim, o processo todo é o seguinte, é preciso ter muito cuidado com remédios, fármacos. A farmacologia é um arsenal de armas, que é o que você falou, pode curar ou pode matar. Então a gente tem que ficar de olho em tudo que diz respeito a remédio. A situação muito séria que existe é o seguinte, que na verdade não tem uma doença que pega todo mundo. Cada doente é diferente do outro, mesmo que tenha a mesma doença. Então às vezes nem sempre aquele remédio serve para todo mundo, você não pode generalizar todo tipo de remédio. Às vezes dá problema de intolerância, tolerância no caso, medicamentosa, dá processo de idiosincrasia, alergia, concomitância, comorbidade, uma porção de intolerância entre um remédio e outro, e outra coisa mais. Agora, em Potenciologia, página 42, poderia explicar melhor. O amor puro, a rigor, é tares criativa, segundo as nuances da interassistencialidade. Captatio benevolentiae. O caso todo é o seguinte, toda tarefa de esclarecimento, quando ela é criativa, você está fazendo uma assistência. É uma interassistencialidade. Então a gente tem que pensar por aí. Não é uma coisa à toa, jogada no vazio. É um processo construtivo, edificante. A verbetógrafa Giovana, poderia nos explicar se a terapêutica teatral tem alguma similaridade com a técnica do psicodrama aplicada pelos psiquiatras? São ações distintas? Eles têm é muito parecido, né? Tanto que eu até menciono brevemente sobre o psicodrama aqui no verbete. O que acontece? Ambas as técnicas, se assim eu posso dizer, eles utilizam do drama, né, que é a ação, um conflito, para tirar a pessoa daquele conforto, para tirar a pessoa daquele dilema do qual ela está passando. O psicodrama é bem preciso nesse aspecto. A terapêutica teatral, ela é mais sutil e faz a pessoa que está disposta e que aproveita das circunstâncias para evoluir, para crescer e para se pesquisar.
Então é o seguinte, tem um aspecto que é bem preciso do psicodrama, que esse é o objetivo dele, e tem um aspecto que é mais sutil da terapêutica teatral, mas os dois são bem parecidos. Enfatologia, na página 20, quarta linha. Como funciona a terapêutica teatral com pessoas portadoras do mal de Parkinson? O que acontece é que eu pesquisei há um tempo atrás sobre isso. Tem um ator de televisão que tem a doença de Parkinson há muitos anos. O Paulo José, eu não sabia que ele tinha. Então, o que acontece é que eu achei vários estudos de vários médicos de áreas específicas, unindo a parte já da medicina com os jogos teatrais e as dinâmicas dos quais são feitos no teatro. Porque o que acontece? Bom, quem é médico aqui sabe muito melhor, mas eu vou dar um breve sobre o que é, né? Ela sendo uma doença neurodegenerativa, ela quebra a transmissão dos gânglios, né, com os neurônios que secretam a dopamina. Não, é a dopamina. Então, o que acontece? A pessoa ela vai começando a ter dificuldade motora e certas complicações. E a pessoa, normalmente acontece já na fase mais velha, né? Pelo que eu vi, em algumas estatísticas, é por volta de 1% da população acima de 65 anos acabam tendo o Parkinson. Então, os jogos teatrais, a partir da relação que eles fazem com a mente e o corpo, vão dando um relaxamento maior, vão provocando uma melhora da autoestima, porque a pessoa ela vai se retraindo, ela vai criando uma certa rigidez, uma tristeza em relação à condição que ela vai ficando, né, por ela ser progressiva. Então, ele auxilia de forma que libera a pessoa, por mais que ela tenha aí uma doença que vai indo para frente, ela consegue pelo menos equilibrar o estado. Ela não melhora, não tira, e ela é unida também à medicina. Não é o teatro que faz milagres, não é isso, mas ela provoca pelo menos uma melhora na autoestima da pessoa e na relação com a psicomotricidade dela. Agora, em Fatologia, página 21, terceira linha. Poderia detalhar a presentificação consciencial na vivência do aqui e agora? Sim. A presentificação consciencial, ela tem a ver com o fato de que você está se expondo cenicamente, no palco ou em qualquer lugar que esteja relacionado com a vivência teatral, você tem que estar muito ligado no momento que você está. Porque, por exemplo, um ator, ele está contracenando com o outro e só está esperando a deixa dele, a deixa do outro. Então, o cara está lá falando, e a pessoa está pensando que está morrendo de fome, que precisa ir para casa. Então, ou seja, ela não está aqui, no aqui e agora, cênico, ela não está ali. Ela está pensando em outra coisa, o que faz ela estar distanciada do momento que ela está. Então, isso, a partir do momento que você fica atento a essas sutilezas, mas que fazem a diferença quando o outro está te observando, você começa a estar mais presente, a ouvir o outro. Está tudo relacionado também com os itens da taxologia. Você escuta melhor, você escuta intencionalmente, porque isso vai reverberar no trabalho que você está fazendo. E fala com um melhor apuro, assim, de um jeito melhor. Professora Giovana, de que maneira um ator ou atriz com conhecimentos do paradigma consciencial poderia conduzir a criação e defesa de personagens francamente patológicos sem atrair para si legiões de assediadores? Existiria alguma forma de autoencapsulamento suficiente para resistir às doenças emocionais de tais personagens? Olha, eu acho extremamente difícil isso, e se não for impossível. O professor Valdo até pode dizer isso também, mas é o seguinte, eu posso dar o meu exemplo, e o do Daniel também pegando, porque nós fizemos juntos o curso, e a gente estava livre, vivos, cheios de vida, como o professor Valdo comenta, e a gente pisava na sala, a gente entrava, dava uns 10 minutos, a gente começava a ficar assim, olha a cara dela, cara. A descer, cair, até ela dormir. É grande atriz. Eu me sentia mal. Ele dormia às vezes, né? Enfim.
Mas, realmente, isso não é sono, isso não é falta de comida, não é questão fisiológica. É a vampirização, é consciência aí que está em cima de você, porque você está cheio de energia bombando, então elas ficam lá, drenando. E aí você sai de lá, você começa a se sentir livre de novo, aquele sono passa, você poderia ficar a madrugada inteira lendo, escrevendo, mas não. Então, eu acho muito difícil. Agora aqui, ó, isso é outra pessoa. A verbetógrafa. O ator Heath Ledger, ao interpretar o papel do vilão Coringa, ficou por uma semana trancado em um quarto de hotel criando o personagem. Após a interpretação do personagem mega assediador, laureada com o Oscar, o ator ficou com o personagem, a personalidade alterada. E não conseguia mais dormir, o que o levou a ingerir uma série de tranquilizantes e analgésicos que o levaram à dessoma. Seria o caso citado na parapatologia, na penúltima linha da semipossessão patológica, disfarçado em esplêndida apresentação? Com certeza. Eu até ia relacionar isso, até que a pessoa comentou, e também com outro item aqui da parapatologia, que está na... Bom, a nona, décima e a 11ª, eu posso até ler aqui, que são as vampirizações energéticas de consins e consciexes, as pesquisas e os laboratórios feitos pelo autor, aumentando o rapport entre consciexes e holopensenes baratrosféricos, e até a labilidade parapsíquica devido a essas possessões e semipossessões nessa entrega desmedida do ator. A gente sabe, superficialmente, que esse ator ele era bem visceral, como dizem, né? Então se entrega de corpo e alma. E ele vai se afinizando. O Coringa ele não era um personagem leve, né? E mesmo não. Personagens leves podem estar relacionados de uma certa forma ruim, né? Então, a pessoa respondeu bem, eu até adiciono esses outros itens para corroborar o que pode ter acontecido com ele. Professor, sou estudante do IPC de Belo Horizonte. Atualmente, ajudo em um abrigo de crianças de 1 a 7 anos. Conto histórias, faço atividades lúdicas. São muito inteligentes, criativas, entretanto, vejo que precisam de muito mais para sobreviverem bem quando forem adultas. Como posso levar conhecimentos da conscienciologia para essa criançada? Alguém já pensou em fazer um verbete falando do assunto? Posso fazer atares? Quem poderia ajudar? Sei que posso fazer muito mais. Olha, ela aqui precisava de entrar em contato com a Evolucim. Você tem endereço aí deles? Não. De qualquer maneira tem no site, não é isso? Procura lá, Evolucim, no site. Não tem ninguém aí que seja de Evolucim hoje não, né? Aqui hoje, tem? Não. Pois é, Evolucim é o que cuida das crianças e vai te dar toda uma geral sobre o assunto. Vale a pena ver Evolucim. Tá certo? Giovana. Tudo bom? Tudo bem? Tá muito bom, verbete, bem rico, né? Bastante informação. Obrigada. Mas eu gostaria que você, analisando aqui a sua frase enfática, como ocorreu com você essa terapêutica até você, o conhecimento da conscienciologia, os cursos, essas novas informações, foram fatores decisivos para você usar isso, transformar o teatro em terapêutica? Ou você já vinha se questionando a partir de um determinado momento? Até que ponto a conscienciologia tirou você de uma possível auto-mimese dispensável? Bom, eu vou aproveitar a pergunta da Marilza para fazer um resumão parecido com aquelas perguntas que as pessoas fazem, né? Então, é o seguinte, eu vim de uma família que está completamente relacionado ao meio artístico. Cantor, ator, músico, desde lá de trás. Então, assim, foi, de certa forma, encaminhando, quer queira, quer não, para que eu fizesse algo relacionado à arte de uma certa forma. Então, o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer de curso, e a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, faz o curso de artes cênicas, porque de algo vai te servir.
Então, aí, quando você se decidir, quando você souber direito o que você vai fazer, você muda e vai em frente. Ok, foi o que eu fiz. Eu não estava lúcida o suficiente para parar e ver realmente o que eu tinha que fazer, então me encaminhei e entrei nessa. Desde que eu entrei, para mim, eu não precisava praticamente de ensaio, eu não precisava de absolutamente nada, porque eu ia lá, fazia, lia uma vez e estava a peça montada. Pelo menos o meu personagem. E aí, o que aconteceu? Nós entramos em contato com as ideias da Conscienciologia e eu entrei em crise. Eu fiquei profundamente... Eu não sabia o que fazer comigo, com a minha existência, com as minhas escolhas. E eu falei, nossa, eu preciso sair daqui agora. Isso está me destruindo. E eu já devo ter sido atriz em 300 milhões de vidas. E não... Por que eu estou fazendo isso de novo? Que isso, né? Entrou um pane total. E aí eu falei para minha mãe, mamãe, não vou mais fazer teatro. Ela virou bicho. Ela virou bicho, tudo completamente oposto do que ela tinha dito anteriormente, né? Então, eu fiquei pior ainda. Então, eu tive que avaliar, né? Eu mesma pagava a minha faculdade, eu estava investindo no meu curso e faltava 1 ano para eu acabar. Então, eu avaliei muito bem e falei, bom, eu vou fazer jus a isso que eu estou fazendo e é uma oportunidade, então, já que eu entrei em contato com essas ideias dos quais eu me identifiquei logo de cara, eu não tive a menor dificuldade, eu vou investir nisso de uma maneira, pelo menos, evolutiva. Né? O que não quer dizer que eu não fazia antes. Eu sempre queria entender o porquê do exercício, o que aquilo provocava em mim, o que aquilo provocava nos outros. Então, eu já tinha, pelo menos, uma visão de observação de um todo, né, sobre aquilo. E aí, nesse aspecto, o que aconteceu? Eu aliei os conhecimentos que eu fui adquirindo, os conhecimentos conscienciológicos, aquilo que eu estava fazendo. Então, se eu tinha a questão da vampirização, como eu comentei anteriormente, eu já procurava fazer um EV antes, estar ali mais alerta. E aí, de uma certa forma, eu fui pesquisando da mesma maneira, só que com um aspecto mais assistencial, interassistencial, né, de autopesquisa, e também com os outros que estão ao meu redor. Se tinha uma oportunidade de eu inserir alguma ideia para uma pessoa que também que tinha, até certa forma, o paradigma consciencial nela, eu ia lá e investia. O Daniel também, e até... Você tentou resgatar mais alguém. Sim, e isso ocorreu. Isso ocorreu, foi efetivado. Então, é o seguinte, a terapêutica teatral foi vivenciada por mim, e ela foi recauchutada a partir do momento que eu entrei em contato com as ideias da Conscienciologia. Então, teve um sinergismo. Aqui, ó. Daniel, você conhece bem a família dela, né? Os atores e atrizes da família dela têm o mesmo charme que ela tem? Aí é que nós temos que ver. Se a mãe fez questão, deve ser talvez por causa disso. Porque ela é fora de série, ela tem força presencial, tudo. A questão que ficou bastante é assim, ai, que desperdício, mas você é tão boa atriz, você vai estar tão bem. Pois é. Não, e tem uma questão. Porque com ela é espontâneo. E tem uma questão, como que você, sendo tão boa atriz, e você não vai para a Globo? Aquilo era um absurdo, né? Como? Da artista global era da sua mãe, né? O sonho dela de... E olha, ela recusou. Ela teve a oportunidade, ela não quis, porque ela não se afiniza. Então, com a ideia curioso. da empresa. Eu até coloquei aqui no Mitologia, tem um aspecto assim do mito do ator de novela, então também foi prático, foi teático no meu caso. Você devia colocar 2 mitos, um do ator de novela e outro de novela da Globo, né? Porque eu acredito que é o mas que aí eu não fiz propaganda também. No ambiente é esse, o sonho dourado deve ser esse. É muito bom, e eu tive a minha filha fez o tablado lá no Rio de Janeiro. Até conhecer o Valdo. Aí o Valdo virou para ela, tinha 13 para 14 anos, né?
Aí ela foi lá, conheceu o Valdo, falou assim, ele falou assim, Regina Duarte, essa turma toda já foram suas amigas, você não tem nada a ver com isso. Aí ela começou a pensar, e ela já, com 13, 14 anos, ela já via todo esse processo de vampirização. Às vezes ela via Concierge lá encenando junto as peças. Você algum dia teve essa experiência, não? Eu nunca cheguei a ver no teatro, nem nada assim. Eu, desde criança, eu tive certos flashes de clarividência, certas sensações das quais, para mim, era normal, não era tão rotineiro, mas eu experienciava certas coisas. Mas como também na minha família isso era normal, é uma família um pouco buscadora borboleta, era normal, mas eu não investigava, porque aquilo era normal. Poxa, normal, né? Então, eu não ligava. Mas eu já escutei vários relatos de pessoas que estavam ensaiando depois do horário, assim, de trabalho mesmo, durante a noite, ou muito de manhãzinha, que escutavam, assim, piso para lá e para cá, pisada, os figurinos se mexendo. Então, tinha umas coisas para lá de... o pessoal relata. Ela e as amigas dela relatavam alguma coisa disso. Mas aí ela saiu, né? Quando conheceu o Valdo. Há muito estúdio mal assistido. Ela fez opção. Há muito estúdio mal assistido. Entende? Eu vi isso em Hollywood, eu vi isso em vários lugares. O processo é um fato. Porque mexe demais com os processos de emoção e com as características das pessoas. Então, aquilo levanta poeira sempre, não tem saída. O ambiente é pesado, às vezes. Para ver realmente imagina como que é o extrafísico ali de uma sala, de sei lá, de quantos metros quadrados. Pois é, mas às vezes, e aquela emoção até toda. Até no camarim da atriz é pesado. Eu vi isso tudo, não é fácil. Agora, ela é fora de série, charmosa, tem força presencial e é bici. Você sabe o que é bici? Bici quer dizer bicicleta, magrela. Eu dei uma engordadinha aqui em Quer dizer, ela esconde atrás do taco. Ela vai jogar bilhar, ela esconde atrás do taco, porque é magrinha. Gi, aqui atrás, Oi, Elisa. Por favor, você pode explicar um pouco melhor aqui, na fatuística, em fatologia, da terceira linha de baixo para cima, o histrionismo sadio utilizado nas inter-relações pessoais? Sim. O histrionismo sadio, ele tem até o verbete da Adriana aqui, que está do meu lado, que está bem específico, né? Ela entrou bastante no tema. E o que acontece? Você, na inter-relação, na assistência que você pode dar, você pode, eu acho que até deve utilizar desse histrionismo, se necessário, e sadio. Por quê? Porque isso vai ampliar, vai ajudar o rapport que você vai fazer com aquela pessoa. A pessoa vai se sentir mais livre, mais sem defesa, menos rígida, menos trancada. Então, o que acontece? Você utilizar de certos artifícios histriônicos para você ter uma relação melhor com a pessoa, poder efetivar a assistência e criar um clima melhor entre essas pessoas, é completamente útil. Então, você utilizar dessas ferramentas exageradas, até certo ponto, impactantes na sua assistência, é muito melhor. Tá certo, obrigada. Sim. 45, 3025, 5444. É o 45, 3025, 5444. E o site é www.evolucim.com.br. Giovana. Oi. Aqui na patologia, na sexta linha de baixo para cima, ou de cima para baixo no caso, você coloca assim, o teatro sendo instrumento de aglutinação e reciclagem social. Você pode falar um pouco dessa reciclagem que o teatro pode ajudar a promover na sociedade? Sim. Eu vi, depois que eu escrevi o verbete, eu vi uma reportagem no TV IG, desculpa, do qual um diretor francês, ele foi para o Haiti e fez um mini grupo de teatro
E com isso, o que aconteceu? A população haitiana, depois das tragédias lá que aconteceram com eles ficaram bem intensos em relação à atitude que eles deveriam tomar se aqueles fenômenos ocorressem de novo, né, de terremoto, de tsunami. Então, é o seguinte, esse diretor ele fez propostas cênicas para se discutir essas medidas perante acontecimentos mais catastróficos, exatamente. Então, assim, as pessoas elas iam fazendo uma interpretação de modo que elas ampliavam a ideia do que elas poderiam fazer, como elas poderiam agir naquelas circunstâncias. E não só isso, das circunstâncias catastróficas, era também discutido um processo mais sobre a higiene pessoal, a fisiologia delas, do corpo, como que funciona, os reflexos de tais alimentos. Se você come tal alimento que não foi bem lavado, aquilo vai refletir mal. Então é até interessante, é uma reportagem bem pequenininha, mas que aparece um deles falando: poxa, meu amigo, não come isso daí não, você vai ter diarreia, sabe? Então é legal, porque eles começaram a pensar sobre certas coisas que eles não tinham pensado antes. Então é nesse aspecto. Aqui, Arlindo aqui em cima, Oi. tudo bom? A fatologia, quarta linha, depois segue na quinta. Se alguém já perguntou, eu desculpo. A terapêutica teatral com pessoas portadoras do mal de Parkinson. Sim. Até comentaram de você, viu, Arlindo? Não, o Arlindo está com medo de você. Desculpa, não nesse... Ele está com medo. Então, assim, eu comentei anteriormente, né, que o Parkinson ele é uma doença neurodegenerativa, que ela vai complicando a psicomotricidade da pessoa, né, numa idade mais avançada. E mais ou menos 1% da população acaba tendo o Parkinson. Então, o que acontece? Através de jogos teatrais, que foram elaborados até um deles pela Viola Spolin, que eu coloquei aqui na Femininologia, eles são usados de modo que a pessoa ela faz ações físicas e ações, ações físicas unidas ao texto, ao roteiro que é feito. Então ela começa a trabalhar o corpo dela de modo bem sutil para o que ela pode, né, na condição que ela está. Mas isso, aliado à medicina, provoca uma melhora da autoestima dela, provoca o trabalho corporal, provoca a melhora da psicomotricidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas ficam com a autoestima baixa, porque elas estão limitadas até certo ponto, né, somático, e vão ficando mais depressivas, vão ficando tristes pela condição que estão. Então, isso vai liberando, vai deixando elas um pouco mais livres, um pouco mais tranquilas em relação ao que elas têm. E até é interessante, que eu não comentei anteriormente, formou-se um grupo, né, dessas pessoas que tinham Parkinson, e eles apresentaram uma peça, que, se não me engano, chama O Poder da Palavra, e que foi apresentada no Teatro Bibi Ferreira, lá em São Paulo. Então, eles levaram até adiante para a família assistir, porque muitos dos familiares até se sentiam um pouco estranhos, era quase um preconceito. Então, isso liberou um conforto, né? Porque, poxa, não é porque a pessoa está nessa condição que você tem que tratar mal ou ser estranho em relação a ela. Foi basicamente isso, Arlindo. Agora, na página 21, patologia, também a quarta linha, a possibilidade de autoimunização artística através da experienciação teatral. É basicamente meu caso também. Eu não posso dizer que eu estou completamente imune ao cardiochakra, mas eu, a partir do momento que eu experienciava vários personagens que tinham mais exageradamente essa carga emocional, eu pude ver onde que eu me inseria, onde que eu estava inserida, como que era o meu comportamento que estava próximo àquilo que o personagem mostrava. Então, o que aconteceu? Eu fui vendo aquela coisa absurda que o personagem fazia e que às vezes eu podia fazer também, em maior ou menor escala. Então eu via aquilo que estava acontecendo comigo, aquilo que estava acontecendo comigo por causa da representação que eu fazia,
Então, eu me observava enquanto personagem, enquanto consciência. E isso possibilitou uma leve autoimunização artística. O que aconteceu? Fora o aspecto emocional de me ver, eu vi que a arte já está aí em vidas e vidas e vidas atrás. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu posso esclarecer o meu grupo, do qual eu estou inserida, né, que existe vida fora da arte, existe raciocínio também, existe mental soma, galera, e eu vou fazer o quê? Eu vou partir para uma coisa, outra que eu possa estudar e possa ser interassistencial, cosmoética, pró-evolutiva também, utilizando dos recursos que eu aprendi no teatro. Obrigado. Nessa linha, Giovana, na tecnologia, na segunda linha você começa falando exatamente isso, né? A ética enquanto técnica da interpretação teatral. Uhum. Fala mais um pouquinho o que você quer dizer. A ética enquanto técnica da representação, da interpretação teatral, eu vou relacionar ela com laboratoriologia, peraí, desculpa. Cadê? Aqui, com principiologia. Por quê? Eu mencionei aqui a declaração de princípios do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski. O que acontece? Esse grupo em específico, esse diretor, ele já dessomou, mas o que ele tinha como princípio que rege o trabalho cênico? A ética. Então ele falava o seguinte, a ética, ela não é uma coisinha que você tem que ter, que você tem que seguir. Você tem que ser ético consigo mesmo, com o próximo. Não é isso. Para o trabalho funcionar, você tem que ter como técnica a ética, porque senão nada vai para frente. E aí, dentro disso, ele fez essa declaração de princípios, que eu até trouxe aqui, né? Eu até grifei algumas partes que são que expressam um pouco o que ele está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Ele fala aqui o seguinte: o ritmo de vida na civilização moderna se caracteriza pela tensão, por um sentimento de condenação, pelo desejo de esconder nossas motivações pessoais e por uma adoção de variedade de papéis e máscaras da vida. O teatro, através da técnica do ator, proporciona uma oportunidade de tirar máscaras. Uma oportunidade que deve ser tratada de forma disciplinada, com consciência total das responsabilidades que isso envolve. Nesse sentido, podemos ver a função terapêutica do teatro para as pessoas. Ele fala umas outras coisas também sobre o autoenfrentamento, sobre a presentificação e o bom uso do soma, mas isso eram as premissas básicas, é o que se deve ter para interagir em grupo e para trabalhar. Porque senão nada dá certo, nada vai estar de maneira sadia. Porque senão uma pessoa vai invadir o seu espaço, uma pessoa vai chegar atrasado e vai atrapalhar o coletivo inteiro. Uma pessoa vai chegar lá de ressaca, depois de ficar pela boemia da vida, e vai estar com aquele cheiro horrível, vai estar mal, vai estar fazendo trabalho completamente de maneira pela metade, sem ter, como eu posso dizer, né? Sem competência. Sem competência. Agora aqui, gostaria de saber qual a opinião da verbetógrafa sobre o teatro invisível de Augusto Boal quanto à cosmoética. Olha, nesse aspecto, eu acho difícil, porque o que acontece? O teatro invisível, eu não estudei muito, mas o que eu sei de um geral, até para explicar para vocês, é o que acontece. Eles iam para restaurantes, rua, ou qualquer lugar que desse na telha, iam lá, faziam uma representação, mas sem que ninguém soubesse. Eu soube até de uma vez que eu fiz um estágio por um diretor e uma atriz, e ela me contou uma vez que eles foram para um restaurante, começaram a brigar entre si, tudo de mentirinha, começaram a brigar, fazer um caos no restaurante, e todo mundo ficou apavorado, não sabia o que fazer, e naquela época ainda, acho que em 1970 por aí, não era tão liberal quanto é hoje, e ainda assim, né? Se eu estou num restaurante, chega uma pessoa, começa a brigar, namorado e namorada, o que eu interpreto de fora, não o ator e a atriz. Eu falo, o que é isso? Coisa de louco, vou embora, eu tento ligar para a polícia, fazer alguma coisa.
E quando a coisa esquentava, eles iam embora. Então, nesse aspecto, eu acho muito anticosmoético. Eu não acho uma situação que deva ser feita, não. Gostaria de parabenizar a verbetógrafa pelo exemplo de admiração e discordância aplicado na escrita do verbete. Poderia comentar a respeito da casuística pessoal com a arte? É a minha listagem lá das perguntas. Ao iniciar o estudo da conscienciologia, a verbetógrafa enfrentou conflitos íntimos a respeito do tema? Sim, eu falei anteriormente até para a Marilza, né, a retrospectiva em relação à família e à escolha do curso. E até o verbete foi uma sugestão que eu recebi e foi muito desassediadora desde o princípio. Claro que não foi tudo rosas. Por quê? Eu achei muito interessante, porque eu estava no dilema, poxa, o que eu vou fazer com isso? Eu fiz uma formação, eu fiz uma faculdade de teatro, e eu não vou mais fazer, eu tenho outros planos, eu quero seguir uma linha, outra, e o que eu faço com isso? O que eu faço? E recebi a sugestão de fazer o verbete terapêutica teatral. Por coincidência, foi aceito, né? Então, assim, eu tive uma oportunidade de fazer algo mais esclarecedor em relação à minha experiência lá, e esclarecedor para Consim e Consciex, né? E realmente, como a pessoa falou, admiração e discordância. Eu aprendi com isso, mas não concordo com muitas coisas dos quais são feitos por lá, são escritos, são encenados e são ditos. Então, o que acontece? A gente pode utilizar de bastante coisa, mas tem que ter muito discernimento. Por isso, até que, com certeza, eu coloquei o parágrafo aqui de desviologia. Por quê? Porque a pessoa lá, ela tem que estar muito precisa e com muito rigor, centrada, para saber a utilidade que ela vai tirar daquilo, porque senão já era. A pessoa entra no psicossoma inteiro e vai embora. Você está vendo o que é que eu fui estudar, né, o processo em Hollywood, tudo. Em Fatologia, página 21, penúltima linha. Gostaria que você relatasse a sabedoria de fazer da vida o palco para a catarse das recins necessárias. Nesse aspecto, a gente começa a ver aqui o intrafísico como um grandíssimo cenário. E vários atores com seus papéis respectivos na evolução. Então, é o seguinte, a partir do momento que a gente entende e desdramatiza a nossa condição intrafísica, um pouco mais restringida do que no extrafísico, a gente começa a utilizar isso de forma sadia. Então, o que acontece? A gente aproveita uma mini circunstância que a gente poderia jogar fora, utilizar, ver como inútil, e começa a ver as sincronicidades que acontecem, as sincronicidades sutis, o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu estou aqui nesse momento agora, o porquê que eu estou falando essas coisas. Então eu utilizo tudo de maneira sem desperdiçar, aproveitando o melhor que eu posso a partir das coisas que me são dadas nesse palco existencial evolutivo. É basicamente isso. E, consequentemente, a partir desse autoenfrentamento que eu vou dando, e que nós vamos dando, a gente vai reciclando. Em Fatologia, página 21, penúltima linha. Gostaria que você relatasse a sabedoria de fazer da vida o palco para a catarse das recins. É isso. Você estar lúcido e reciclar. Agora, na Parafatologia, página 21, quarta linha de baixo para cima. Poderia relatar a labilidade parapsíquica devido às possessões e semipossessões, podendo ocorrer na entrega cênica desmedida do ator? Bom, de certa forma, todos nós temos, em maior ou menor escala, um certo parapsiquismo. E no que diz respeito ao teatro, a gente está interagindo com várias pessoas, então são várias e grandes emoções ao mesmo tempo, e vários holopensenes diferentes, porque cada obra traz o povo aí de determinada época, de determinada condição, e isso, o que acontece? A pessoa se torna um joguete, ela se torna um joguete, um brinquedinho daquela circunstância, daquela condição emocional,
E isso é uma porta, uma grande brecha para as possessões e semipossessões. Eu até mencionei também, né, as semipossessões disfarçadas em esplêndidas apresentações, porque isso acontece. Nossa, eu não tenho assim, a convicção para falar essa pessoa estava semi-possessa com certeza ou estava possessa, porque meu parapsiquismo ainda não foi além nesse aspecto. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa está aqui tranquila, está tomando um refrigerante, um suco, e depois vai lá para o palco e faz aquele rebuliço, e todo mundo aplaude, nossa, grita, fala parabéns, que demais. Só que na realidade ela estava interpretando junto com uma consciência. E aí o que acontece? Você acha isso positivo? Eu não acho. Depois já foi para a cama, doente. Eu já vi isso tudo. No verbete do DAC, em adendo, página 43, por favor, relate o item mental-somatologia. Aqui eu digo o seguinte: conforme o temperamento da pessoa, ficar sem fazer nada pode exigir mais esforços do que trabalhar arduamente. Vocês sabem, isso aí é bem conhecida, essa condição. Hoje de manhã mesmo perguntaram a respeito disso aqui. O problema todo é o seguinte: o processo de empatar o tempo, às vezes, é mais difícil que fazer alguma coisa. A leitura atenta enriquece o leitor ou leitora. O registro escrito estrutura as investigações do pesquisador ou da pesquisadora. A publicação dos achados qualifica o intelectual. A palavra escrita liberta os pensamentos da cabeça e da voz humana, fixando as ideias do papel, sendo modalidade evoluída mental-somática de interassistencialidade. Então, em vez da pessoa ficar no boavidismo, ela pode fazer alguma coisa em favor dos outros. Com isso, ela evita a depressão. Professor, gostaria de saber quais são as explicações conscienciológicas e multidimensionais para os problemas de ordem sexual. Tais problemas são efeitos de uma lei cósmica? São karmas? Poderia me dar algum esclarecimento sobre tais questões, pois, particularmente, tenho sofrido de ejaculação precoce e tal patologia muito tem afetado minha autodesconfiança e, consequentemente, tem repercutido no meu estado psicológico, levando-me a uma incipiente depressão motivada por essa falta de autoconfiança. O problema todo é o seguinte: o processo de sexo é um problema da reprodução humana natural, da fisiologia do homem e da mulher. Isso aí precisa nessa dimensão. Agora, a nossa consciência em si, ela não tem sexo. Todos nós já tivemos muitas vidas como homem, muitas vidas como mulher. Todo mundo já foi pai, já foi mãe, já foi filho, já foi filha. Então, nós temos agora que entender essa situação. A ejaculação precoce, eu recomendo que você vá a um especialista que hoje tem tratamento muito adequado, que eles mostram para você como é que se faz para melhorar o processo. Isso você consegue superar logo. Agora, não dê supervalorização ao processo de sexo. Pensa mais no problema da afetividade, da fraternidade, procurando ajudar os outros, que aí você melhora mais depressa. Outro aqui, professor. Sou voluntária de uma IC e faço TENEPS há quase 3 meses. No domingo passado, à tarde, deitei e comecei a trabalhar minhas energias e evoquei o holopensene da Serenona Monja. Entrei em um estado alterado de consciência e vi intraconsciencialmente alguém que não vi quem era, me colocando 2 colares do pescoço na posição da qual me encontrava deitada. Senti muito bem. Será que pode ser alguém ligado ao grupo da Serenona? À noite, vivi uma situação amorosa que mal se iniciou e teve um desfecho, o que me deixou pesarosa. Agora, o problema todo é o seguinte: nós vamos trabalhar aí, como você está pedindo, o caso aqui na UFIEX, tá certo? A gente vai ver o que faz. Agora, se é a monja, isso aí eu não sei. Você tem que ver, se for qualquer coisa mais séria, a manifestação da consciência vai prosseguir. Então você anota isso tudo e vê o que vai ter com o passar do tempo. A parte positiva de tudo isso. Agora lembre-se, veja a assistência que você deve fazer. Isso aqui é importante. Agora aqui um outro. Professor,
Tenho muitos familiares ligados à religião, inclusive minha mãe é mãe de santo. Isto é aporte para mim do ponto de vista em que posso desenvolver a paradiplomacia assistencial lidando com tantos guias cegos. No entanto, ainda não encontrei forma de assistir a essas consciências, a não ser pelo posicionamento, pois, vez por outra, tenho contato assistencial com elas durante a TENEPS. Haveria alguma forma de assistir melhor os guias cegos da família? De que maneira posso qualificar ainda mais a paradiplomacia nessa relação? Só tem uma saída para você. Vê se você faz um contato maior possível, mais íntimo possível, o mais integrativo possível com o seu amparador da TENEPS. Isso aí é muito importante. Às vezes, o processo até paratelepático pode ajudar muito. E você não faz nenhum programa de assistência, não. Deixa o amparador fazer por você. Assim ele vai indicar aquilo que interessa e vai ver o que quer que funciona melhor. No seu caso aí, até a mãe dentro desse holopensene, o melhor é você ficar com o amparador de função da TENEPS. Não saia disso. Pense nisso. Gente, eu devolvo aí a nossa professora Giovana. Giovana? Oi. Eu queria saber se você teve alguma experiência sobre cunhas mentais durante as apresentações, os seus ensaios, que você coloca aqui, na 8ª linha, de cima para baixo, no final da 8ª linha de fatologia. Isso até certo ponto parece imperceptível para a pessoa que está ali. Sim, como é que funciona isso? Isso acontece, fica muito mais nítido quando a gente está de fora, observando a pessoa. Porque até certo ponto a gente acha que a gente não tem nenhuma cunha mental, não tem nenhum tique nervoso, nenhum reflexo de insegurança, de nervosismo, ou até mesmo de estrelismo nessas circunstâncias. Então, o que acontece? Várias vezes eu ficava até certo ponto me podando em fazer uma coisa, porque eu achava que aquilo não condizia com o personagem. E na realidade, não. Poderia até ser um aspecto de um posicionamento mais efetivo daquela personagem em relação à situação que ela está. E eu ficava insegura, não, eu não vou fazer isso. Eu era muito tímida, eu era extremamente tímida. Não dá nem para mensurar o quanto eu era. E para falar era difícil. Eu começava a gaguejar, eu começava a querer esconder. Eu suo muito nas mãos, normal, sem nervosismo. Chegava a pingar, porque unia o suor que eu já tenho na mão com o nervosismo, fazia um caminho de água pelo lugar. Então, essa cunha mental de, ai, minha mão está suando, ai, não, eu não posso fazer isso porque vai parecer que eu estou querendo dizer tal coisa. Eu posso dar um exemplo, mas aí já não é meu. Claro que às vezes é mais fácil enxergar no outro de fora, como eu falei. Tinha uma menina que ela era um pouco mais gordinha. Então, tudo que ela falava era em relação a peso, a roupa justa, que tem que ser mais larga para não aparecer. E aí, ninguém levava isso dessa maneira. É só ela que tinha essa cunha mental. Então, qualquer coisa que ela fazia, ela começava a puxar a blusa. Ela puxava a blusa e se tampava. Está fazendo outra coisa que não tem nada a ver, mas está puxando a blusa. Então, isso é um reflexo daquilo que ela já tem da ideia dela mesma, uma cunha mental dela mesma. Eu sou gordinha. E isso dava para ver... Isso é complexo, né? Não, aqui no Termos eu pensei que você estivesse se referindo à cunha mental de consciex. Pode ter também. No aspecto também, eu posso dar um exemplo de quando a gente fez uma montagem do Plínio Marcos e eu fiz um morador de rua. O Plínio homem, Marcos, obviamente. Ele já era então o que acontece? Alterado. Aquilo meio que tomou conta, aquele holopensene tomou conta do grupo, todo mundo ficou arredio, todo mundo ficou extremamente belicista até certo ponto, uns com os outros, gerou um conflito interno absurdo. A própria técnica do diretor, que é uma pessoa muito, muito legal, mas a técnica dele, ela é da exaustão. Eu coloquei em tecnologia aqui. A técnica da exaustão. O que acontece? Ele aproveitou que o tema era pesado e fez um trabalho
igual de exército, assim, de trabalho físico, corporal. Então a gente saía de lá exausto, querendo matar o primeiro que viesse na frente, porque estava todo mundo estressado. Não, eu estou dizendo para vocês entenderem como que era. Então a gente estava, de certa forma... Personificava os ensaios. E essa cunha mental ficava em todo mundo, da guerra entre uns e outros. Porque imagina, a Pantera, né, tinha até um exercício que a gente tinha que andar igual Pantera. Então imagina como a gente ficava. A gente ficava uma fera. Ficava uma fera. Então o que acontece? Ele utilizou desse artifício de trabalhar a exaustão física para provocar um estado emocional. E, consequentemente, gerando cunhas mentais próprias e de consexes também. Provavelmente. Provavelmente. Giovana, Oi, Arlindo. Arlindo de novo. Vou te fazer uma pergunta. Político é ator? Olha, eu acho que sim, né? Eles têm que incorporar aí um personagem carismático para o público. E por trás das cenas, o behind the scenes, como eu coloquei em estrangeirismologia, é outra, né? Só que até se o Daniel quiser corroborar com a experiência que ele tem. Na verdade, eu vi uma notícia uma vez aquele diretor famoso, o Fernando Meirelles, citando o Lula, que o Lula é o melhor ator que ele já viu na vida. Porque antes de fazer um discurso, ele nunca tinha lido o discurso, né? Ele lia 15 minutos antes de fazer o comício, a apresentação, E ele falava esse discurso com uma verdade, assim, absoluta. É a fé cênica que eu coloquei aqui. O carisma dele mesmo, né? Então isso por um aspecto, tem um ator aí, sim. Né? Tem cadê? É o paradoxo da fé cênica. A fé cênica é um termo empregado pelo Stanislavski, que foi um diretor, ator, pedagogo russo, que ele começou a escrever sobre o que ele via de instinto que os atores interpretavam. E ele criou desse instinto da atuação as técnicas dele, o sistema. E o IC, o paradoxo da fé cênica é assim: o que acontece é que eu não estou nessa situação, essa situação não é minha, eu não sou assim, mas eu tenho que acreditar. Então eu tenho que unir essa condição com uma técnica do IC, para me ver em situação. E se eu fosse dessa maneira? E se eu fosse um político? Como que eu ia agir? Eu ia agir da melhor maneira com o público, porque é o meu voto, né? São eles que vão me eleger. E por trás eu faço a maracutaia, se for necessário, se for essa minha índole. Então você tem que aproximar o seu nível de corrupção no cotidiano exagerando para a corrupção de um político. E se a gente quiser até expandir essa técnica do IC, a gente pode empregar ela da seguinte maneira: e se eu nascesse numa família da qual eu não nasci, como que eu iria me portar? E se eu estiver projetada e começar a sentir medo de uma situação ou de uma consciência que se aproxima? A gente começa a sobrepairar a situação e a desmistificar e a ver como que a gente poderia agir naquelas circunstâncias. Giovana, o IC, ele também pode ser muito usado em questão de autopesquisa, quando a pessoa está muito resistente a admitir um trafar. É verdade. Entendeu? Aí você parece, e se eu for realmente assim? E se? E aí ela começa a ter uma abertura. Geralmente as pessoas de resistência vão brincar, eu falo, vamos brincar de teatro. E se você faz isso? É verdade, é um começo de abertura, muito né? resistente. Que está com resistência de admitir alguma coisa. Mas, se não tiver ninguém, eu queria te fazer uma pergunta sobre a codigologia. Fora esse Jerzy Grodowski, fora ele que parece que ele já dessomou, né? Uma ética acima do normal do ambiente artístico. Como é que você emprega o código pessoal, o código grupal de cosmoética? Como poderia ser esse código grupal de cosmoética se a maioria desse pessoal que trabalha com arte, não estou falando todos, tem um processo emocional muito exacerbado, provavelmente um porão consciencial bem à flor da pele,
e eles mesmo não têm um próprio código pessoal de cosmoética. Bom, porque o código grupal ele é formado a partir do código pessoal das pessoas daquele grupo. E você coloca em fatologia vários processos emocionais bem acentuados, que seria difícil. A pessoa que não cuida do próprio soma, ela não está sendo cosmoética com ela. Né? Então, como ficaria isso? Bom, primeiramente, eu até faço uma observação aqui, que tanto o Jerzy Grotowski como o Stanislavski também fez um texto sobre a ética, eles têm uma carga psicossomática muito grande. Então a gente tem que dar uma boa peneirada. Né? A gente tem que dar uma boa peneirada para ver o que daqui serve para a gente aplicar. Sim. E nesse aspecto que eu coloquei em códigologia, eu coloquei um prenúncio do código grupal de cosmoética. Por que um prenúncio? Porque na realidade é bem complexo, né? Bem complexo. Só que eu acho que o começo se dá a partir do seu exemplo pessoal. Então, automaticamente, você esclarece outras pessoas sem você precisar falar nada. Eu não chego atrasado, eu não entro com os sapatos sujos num local onde todo mundo talvez vá deitar ou vá ficar descalço. Eu não como no ambiente de trabalho, eu não aceito papéis dos quais eu não concordo em fazer, seja das coisas mais simples, mais bestas até certo ponto, e das coisas mais fortes. Eu faço do meu instrumento de trabalho algo pelo menos um pouco limpo e um pouco mais cosmoético, seletivo. Por quê? Porque senão eu vou estar me posicionando de forma que eu dou uma imagem tanto para o meu grupo familiar, quanto o grupo que me circunda, quanto conscientes, de uma coisa que não necessariamente é o que eu sou. Pelo menos que eu não acho que sou, ou que não imagino que eu seja, né? Então, assim, o que você quer ser. Então tem uma autoimagem para ser nivelada aí, só que eu acho que o que mais importa é o seu exemplo. Porque o seu exemplo vai esclarecer tanto para você mesmo, quanto os outros que estão junto. E o seu exemplo vai fazer com que outras pessoas reflitam da ética que eles devem ter, que com o tempo pode vir a ser um código grupal de cosmoética. Professor, poderia comentar como melhorar o desenvolvimento da clareaudiência e a relação com o laringochakra? Olha, o melhor que a pessoa faz é começar a trabalhar com EV e se dedicar a TENEPS. E também frequentar alguns desses cursos especializados de dinâmica de parapsiquismo e também o processo do acoplamento e outros mais nesse sentido. Isso pode ajudar a intensificar mais rapidamente o desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Agora aqui para você. Tive a possibilidade de dar aulas de teatro no Centro de Acolhida a Refugiados enquanto morava na Espanha. Foi uma experiência extremamente importante para a minha formação como pessoa em si. Utilizar o teatro como método de inserção social e como propulsor de inúmeras reciclagens minhas e dos outros participantes do workshop, fossem eles saarianos, palestinos ou argelinos. Como você analisa os reencontros grupo-kármicos e as melhorias de interprisões grupo-kármicas a partir da experiência teatral em grupo? A pessoa é uma moça, tem 23 anos, você tem uma ideia. É minha amiga. É até interessante, né, o grupo Karma, né, ela também se relacionou, eu me relacionei com o teatro, nós convivemos juntas, voluntariamos juntas, bom, agora ela está vindo para cá, mas enfim. Sobre o que ela comentou, eu... Será que é ela mesmo? Tenho certeza. É a Tainara. Eu faço relação com o item 29 da taxologia, que é o sociologia, a aglutinação social transformadora. Porque pelo que eu sei por cima, né, dessa experiência que ela teve, eram os refugiados, né, que eles estavam naquela condição de vai e não vai, entra e não sai do país. E eles trabalharam uma obra que agora eu não sei qual é, do qual retratava justamente a condição que eles estavam vivenciando, que é um preconceito da etnia deles, que é essa situação de impotência, de não poder sair do lugar que eles estão, não poder voltar para o país.
Então, eles leem e encenam aquilo que eles estão vivenciando. Então, de certa forma, eles ficam mais livres, tiram peso, porque eles podem fazer, pelo menos entre eles, no grupo, liberar, falar o que eles estão sentindo, tentar, é um começo de tirar o peso. Desopila, tira o peso das costas. Tira o peso das costas. E no aspecto da Tainara, eu acho que é até interessante ver a retribuição, né, que um acaba dando para o outro. Ela de entender a situação deles e eles de mostrarem, a partir do que eles são, para ela, dando uma oportunidade dela poder ensinar aquilo que ela tem de bom. Como a verbetógrafa vê a aplicação da terapêutica teatral dentro da CCCI? Como aplicar essa proposta para os voluntários? Olha, eu acho muito interessante, porque, de certa forma, tira um certo ranço, um certo dogmatismo que pode existir. Claro, eu sou muito nova na Conscienciologia, na CCCI como um todo, mas o que acontece? Transpondo a experiência que eu tenho de fora, que pode ser encaixada aqui também, a gente percebe um certo endeusamento também e um fechadismo, sabe? Quase um cabresto de que é mental soma. É mental soma, mas tem que trabalhar o psicossoma. Você tem que ter uma musculatura emocional para saber entender, para poder assistir, para poder fazer o rapport e para não ser fechadão. A neofilia tem certas abordagens e flexibilidades para você compreender o outro. Então, de certa forma, não é o preconceito. Você tem que entender uma situação, você tem que sobrepairar a situação, admirar e discordar, para poder empregar isso na sua vida. E eu acho que o que mais vale de tudo isso é o histrionismo, porque é aí que você efetiva a sua inter-relação com os outros, o rapport. Isso mesmo. Em binomiologia, página 22, poderia enfatizar o binômio ilusão cênica, ilusão intrafísica? A ilusão cênica, ela acaba sendo a ilusão da ilusão, né? E se não for a ilusão da ilusão da ilusão. Porque o intrafísico já é uma ilusão. A nossa procedência é extrafísica. Aqui é a caricatura do extrafísico, né? A vida é um teatro. A vida é um teatro. E às vezes é um drama, e às vezes pode ser uma tragicomédia. Então, o que acontece? A gente, representando cenicamente, a gente está fazendo a ilusão da ilusão. Eu até menciono aqui no Citaciologia, uma citação do Shakespeare, que ele coloca o seguinte: o teatro é um espelho onde se reflete a natureza. Então, o que acontece? Vão espectadores, ou seja, vão pessoas assistir outras pessoas, os atores, interpretarem outras pessoas. Então, é a ilusão da ilusão da ilusão. É uma grande mentirinha que todo mundo acredita. Então, foi mais ou menos nesse aspecto que eu quis dizer. Professora Giovana, em Tecnologia, página 21, fale-nos sobre as técnicas interpretativas. E se seria interessante para nós, que não temos formação teatral, estudar para melhor interatividade com as outras pessoas? Bom, as técnicas interpretativas, eu coloquei de um modo amplo todas as outras milhares de técnicas que eu não coloquei aqui, que eu desconheço, e que até certo ponto pode ser útil ou não. O que vale muito é o discernimento para a pessoa avaliar se aquilo está sendo bom e qual que é o intuito daquela técnica. Tem várias outras, tem a técnica da inversão de papéis, do psicodrama, do teatro no, que tem uma relação até extrafísica, né, que eles interpretam os que já dessomaram, né? Então é o seguinte, nesse aspecto eu coloquei as técnicas interpretativas, que cada uma delas tem uma abordagem diferente, de uma cultura diferente, com um objetivo diferente, que pode ter aí um processo bom para a pessoa. E na outra parte, qual foi mesmo? Desculpa. Seria interessante para nós a formação teatral para melhor interatividade com as outras pessoas. Desculpa. Eu acho que é sempre bom a gente ter um conhecimento de tudo, né? Quanto mais amplo for o nosso conhecimento, mais
convicção e um pouco mais de posicionamento a gente vai ter. A gente não vai falar aí sem saber o que é. Então, a gente tendo conhecimento, a gente consegue opinar, ter um posicionamento crítico. Se a pessoa tem certa lucidez para não se deixar estar imersa ao contexto emocional que o teatro tem, e que é muito grande, a pessoa pode sim se beneficiar disso. Existem várias leituras, vários cursos, workshops, até espetáculos que você pode assistir, que até então parece como um entretenimento, mas você pode utilizar desse entretenimento para analisar uma condição, para analisar como uma pessoa age, sabendo que é um ator e que está atuando e que está fingindo ser outra pessoa. Então a gente pode tirar frutos, a gente pode tirar ganhos disso. Em Mitologia, página 23, o mito do dom inato significaria que qualquer pessoa poderia dominar as técnicas teatrais? O mito do dom inato, ele tem muito a ver com aquela pessoa que já interpreta desde criança e está ali com o crânio do Hamlet desde criança, falando ser ou não ser. E aí a mãe, o pai, vê aquela criancinha e fala, nossa, ela vai ser um ator, ele vai ser um ator, uma atriz das boas, e já coloca a criança lá. E não é assim. Você não precisa ter um dom inato para vivenciar a terapêutica teatral. Muito pelo contrário. Eu acho que a terapêutica teatral ela é muito voltada aos tímidos, àqueles que não apareceram com crânio quando era criancinha, aquele que às vezes nem conseguia falar direito, que tem dificuldade para se mostrar, para se expor, para falar. Então eu acho que é até mais voltada para esses do que para os que têm o pseudo-dom inato. No DAC, dentro dos itens pesquisologia e bibliologia, indago como sentir qual o momento apropriado de fazer a impactoterapia. Qual seria a técnica apropriada? Não, o problema todo é você esclarecer a pessoa ou ajudá-la com uma indicação terapêutica quando você tem certeza que aquilo vai ajudar. Agora, isso depende do ambiente, do momento evolutivo, do holopensene, das companhias. Às vezes é preciso saber o que você vai falar, o timbre da voz, as palavras que você vai usar, as testemunhas que você vai querer ter. Tudo isso tem que ser examinado. A pessoa tem que começar pouco a pouco até desenvolver o processo para ajudar a terapêutica. Para o tertuliano que falou que Foz é caro e São Tomé das Letras é mais barato para ir, ele poderia ir aos seguintes campi, muito mais perto para ele. Campos da Aracê, www.aracê.com.br. O Campos de Saquarema, www.iipc.org.br. Ok? Isso aqui é para o nosso amigo lá do São Tomé das Letras. Giovana? Permite. O seguinte, poderia explicar aí para os leigos o antagonismo entre o palco italiano e o palco e arena? Eu não sei se vocês sabem, mas o palco italiano é aquele que você só vê o trabalho cênico em uma perspectiva só. Então, a plateia está na frente e o público está atrás. O palco está na frente e a plateia está atrás. E o palco arena é aquele, vamos supor, aqui é uma arena. Então, a gente consegue ver o professor Valdo de todas, em 360 graus. Essa plataforma é uma arena. É uma arena. Então, é o seguinte, o intrafísico, no intrafísico a gente pode utilizar certas máscaras que encobrem a nossa verdadeira realidade. Então, a gente pode fingir, a gente faz um mise-en-scène para não mostrar até certo ponto quem a gente é. Porque, afinal, a pessoa pode acreditar naquilo que a gente está mostrando. Então, ou seja, a pessoa só tem uma ótica só, ela só vê por um ponto. Mas no extrafísico, a gente está completamente à mostra. Não tem essa de máscara, é a nossa energia. Claro que no intrafísico também, mas a gente tem recursos, às vezes, que a gente pode utilizar para não mostrar completamente quem a gente é. No extrafísico não existe isso. Então, por isso que eu fiz
essa relação do intrafísico com o extrafísico, com o palco arena, que é um 360 graus. A gente se vê por todos os lados e nos vê por todos os lados. Poderia explicar também o segundo megapensene, o último, aliás, teatro aprendizado ambivalente? É ambivalente porque você pode se assediar com isso e você pode se trabalhar e reciclar. Por quê? Porque, na realidade, você está ali imerso a milhões de emoções, a diversos contextos diferentes. Então, você pode realmente mergulhar numa maneira baratrosférica, patológica, completamente obnubilada. E você pode também, com lucidez, aprender bastante, reciclar, achar trafores, trafares que você às vezes nem imaginava, conseguir interagir melhor. Então, é assim, de um lado você tem coisas positivas e do outro lado tem um aspecto bem baratrosférico, patológico. Giovana, oi. Como é que você está se sentindo no papel de vermetógrafa? Estou me sentindo super bem, Maria. Tá tudo bem. Tá tudo bem, estou super à vontade. Beleza. Agora, ó, Está se sentindo? Pois é. o que eu acho engraçado é a reação de algumas pessoas. Por exemplo, o Arlindo ficou com medo, foi lá para cima. Já fez 2 perguntas. Pode falar de novo, Arlindo. É paura. É paura italiano. Agora, Giovanna é nome italiano também. Giovanna, agora, eu ia perguntar uma coisa, em termos de teatro, o que você acha da tragédia grega? Sófocles, por exemplo? Olha, as coisas que eu me afinizei bastante com o teatro grego, para falar a verdade. Eu gostei bastante porque eles tinham um aspecto, o que eu acho, de esclarecer. Eles faziam, eles interpretavam os deuses mais humanizados. Eles tinham defeitos, eles têm coisas positivas, cada um na sua... Trafores e trafares. Eles têm trafores e trafares. E cada um na sua vertente, né? Só que assim, tem também o lado do sofrimento, aquela coisa pesada. Trágica, sofocliana. Que você não consegue respirar. Então, assim, é interessante porque tem uma humanização da divindade. Então, é um pouco mais de pé no chão, mas é aquela coisa que é carregada. Difícil. Então, é 880, sabe? Também é ambivalente. A atriz já fala, você entende tudo na hora. Estranismo. Giovana, eu presenciei uma apresentação de teatrinho agora, no final do ano, lá no colégio da Alice. Foi assim, terrível o negócio, né? Então eu fiquei olhando as crianças. Não, eu fiquei olhando aquilo como um adestramento para as crianças. Tinha menininho que estava duro lá no palco, que ele não queria fazer nada, não sabia por que foi parar ali, né? Os pais em cima de foto, querendo tirar foto, eles assim, mais tarde eles vão perguntar, por que vocês fizeram isso comigo? Mas o que você acha dessas encenações nas escolinhas infantis? O meu neto, eu tenho um neto hoje, ele está com 11 anos, ele nunca quis participar do teatro. A minha filha ficava horrorizada, né? Apesar de ter largado, é apaixonada por teatro. Ele dizia assim, mãe, é muito bobo aquilo, é muito ridículo. Ele nunca quis participar do teatrinho da escola. Olha, o que você acha disso como didática, né? Porque eles usam em termos didáticos para ajudar as crianças a desenvolver coordenação motora, uma série de coisas. Existem vertentes e vertentes. Sim. Existe o teatro infantil que parece que o professor tem que falar igual criancinha e fica aquela coisa, e os pais e o próprio grupo torna aquilo um show. E eu acho que é completamente oposto. Não é porque uma pessoa é criança que você tem que falar como se ela fosse um bichinho, assim. Retardado, né? Poxa, ela pensa, não é assim. É mais leve. E existem, como o Daniel mencionou, existem técnicas. A Viola Spolin, ela fez os jogos teatrais especificamente para crianças. Uhum.
E, por exemplo, eu cheguei a fazer teatro na mesma escola que eu me formei, que hoje em dia é faculdade, e era uma abordagem completamente assim, tranquila. Não tem essa de criança só fica com criança de tal idade. Parece até querendo achatar, concentrar a criança dentro de um pacotão e, sabe, um trabalho industrial ali. Tipo, que é mais fácil, exatamente. E o que acontece? Isso me ajudou realmente, me ajudou bastante, desde o aspecto, como eu já falei, da comunicação, da expressão, da autoexposição, da timidez, o acanhamento que eu tinha. Você acha que é positivo para as crianças? É positivo. E você tem que ver o que a criança demonstra com isso. Porque senão também pode ser um... gosta. Às vezes não é por isso que ela tem, não é por esse caminho que ela tem que ir. Por exemplo, eu coloquei aqui também na Feminologia a Maria Clara Machado. Ela tem várias obras dramatúrgicas, e uma delas que eu até menciono, que é do Pluft, o Fantasminha. Conheço muito, fiz muita roupa para Pluft, o Fantasminha. Porque o que acontece? Não tem uma linguagem tão infantilizada. É infantil, é para criança, porque obviamente você não vai também tratar de forma tão adulta com a criança. Você tem que também falar no linguajar que ela compreenda. Até o próprio dicionário cerebral dela não é tão amplo. E o que acontece? O que eu acho até interessante dessa obra é que ela fala do fantasminha que tem medo de gente. Então, até certo ponto, começa a mostrar a multidimensionalidade. Começa a mostrar a multidimensionalidade e desmitifica essa ideia de que tem que ter medo de fantasma. Não, o Pluft ficava conversando lá com a Maribel e eles tinham uma conversa e viraram amigos. Então, já pode abrir um pouco mais o que tem além das coisas que muitas pessoas não veem, né, e que não vivenciam. Giovana, só para complementar isso, eu acho importante, assim, um ponto positivo do teatro infantil é a comunicação. Eles aprendem a se comunicar. Na escola italiana, meus filhos estudaram na escola italiana lá em Belo Horizonte, né, que é a Fundação Torino, que veio da Fiat. Mas é assim, eles tinham prova escrita e prova oral de todas as matérias. Então, você vê, você fazer uma prova oral ajuda. Então, eu acho que o teatro, eu acho que ele ajuda, sim. Né? O importante é ver quem que está fazendo, quem está ajudando, né? Os professores, o nível, a assistência, o objetivo daquilo, para não entrar em competição, né? A estrela, a Barbie da turma, o Dom Juan da turma, isso aí dá fora. É um trabalho, a criança ela aprende a interagir com mais crianças desde cedo. Exatamente. Eu sou filha única, mas eu nunca tive problema, assim, de querer liderar, levar à frente, aí, revolucionáriazinha. Não, mas isso é muito bom, eu aprendi a conviver. Eu era filha única, eu não tinha irmãos, eu não brincava tanto, não tinha primos próximos, então eu interagia mais. Por exemplo, o próprio dicionário cerebral, você aprende outras palavras, então você vai ampliando o seu mini dicionário que você tem de criança. A criatividade. Eu lembro que uma vez a gente estava montando Cats e a menina precisava de uma saia. Poxa, mas não tem saia. Ah, pega um pano, enrola aqui e faz. Então você vai criando outras soluções. A criatividade, a comunicação, a interação, desde que a coisa seja assistencial, positiva, lúcida. Né? Lúdica, e eu acho assim, super tranquilo. Às vezes passa mensagens, né? E não só para os pequenos, né? Os pequenos, mas eu tive uma experiência agora que eu viajei, né? Na casa da minha filha, e fui para os Estados Unidos, Nova York, e lá eu estava entrando na Grand Central Station, que é a estação dos metrôs, e numa das alas, né, tinha um coral de velhas, mas velhas devia ter entre 80 a 100 anos, mas todas com a maestrina também da mesma idade, cantando, e elas faziam gestos. Mas aquilo ali, eu parei, tirei foto, falei, gente, para elas ali, naquela situação, é bom, é positivo. E elas estavam se comunicando também, fazendo um teatro, né? Cantavam e gesticulavam, né? Tudo igualzinho, né? Dançando.
eu acho que ajuda conforme o nível da pessoa. A ver, Betógrafa, se tudo é palco e mentirinha, o que no processo da existência humana é o mais sério e prioritário, segundo o seu ponto de vista e as suas vivências? Eu acho que o mais sério o prioritário é a interassistência. A gente tem essa concepção de que é ilusão, de que o intrafísico é uma ilusão, é uma mentirinha. Pode ser, até certo ponto acaba sendo. É uma mentirinha usar uma máscara aqui da qual eu não sou. Eu agir de uma forma que eu não sou. Mas, para quê? Tem que ter um objetivo, tem que ter uma função aquilo. E a interassistência, agindo cosmoeticamente. Só assim eu acho que a gente evolui num grupo. Giovana. Oi. O que você gostaria de comentar que a gente ainda não perguntou para você, que você acha ainda que é prioritário dos seus estudos feitos aqui? Se você pode dizer, porque às vezes tem alguma coisa que você acha que é importante ou prioritário e a gente ainda não perguntou. Enfim, eles querem que você abra o jogo. Mas abrir o jogo. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque, por incrível que pareça, deu para fazer ótimas relações. Da desbiologia, eu posso comentar mais da desbiologia. Deixa eu ver aqui. Tem deixa eu ver. Eu vou comentar aqui sobre o... Cadê o efeito... cadê? O efeito de distanciamento. O efeito de distanciamento e estranhamento, ele é um termo atribuído pelo diretor teatral Brecht, alemão. E o que acontece? Eu acho, dentro das pesquisas que eu fiz para fazer o verbete, por que eu me interessei nesse aspecto? Porque ele, desde o início, ele quis abolir a hipnose e a magia que o teatro ocidental dramático queria. Então, ele sempre fazia, tem a quarta parede, né? A quarta parede no teatro do Brecht, do distanciamento, é quebrada. O que é? Você fala com o público. Então você interage com o público. Então, tira a ideia de que o ator está fingindo ali um contexto, ele está numa situação e nem sabe que o público está ali te olhando. Ele está agindo com o público. Por que ele queria isso? Justamente para tirar essa magia do teatro, não hipnotizar o público e fazer com que as pessoas que estão ali assistindo tivessem um posicionamento crítico, porque o que ele tinha como ideia desse teatro é que o homem transforma e se transforma. Ele é objeto de investigação dele mesmo. Então é o seguinte, esse estranhamento é que a plateia viu uma situação que poderia ser completamente horrível e ela fala, nossa, mas é assim que realmente é, a sociedade é assim. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou achar que o homem é imutável, como no teatro ocidental tem essa ideia? Não, o homem é passível de transformação. E justamente por essas técnicas que ele utilizava de romper a quarta parede, de interpretar falando com o público, de ter uma cena sem a continuidade de ação dramática, de tempo e de espaço, toda linear, como o teatro dramático tinha, ele rompia essa ideia e colocava o espectador numa posição de espectador que tem que agir sobre aquilo que ele está vendo. Ele tem que ter um posicionamento sobre as coisas no cotidiano. Tanto que ele foi, não é nomeado, mas ele foi uma pessoa que fez um trabalho de teatro social, realmente para produzir essa mudança no posicionamento. E eu fiz até o antagonismo, distanciamento e empatia em relação à plateia, que é isso. Ele não queria que a plateia sentisse empatia, que sentisse a emoção do personagem, não. Ele queria que a plateia ficasse crítica, racional sobre aquilo que estava acontecendo. O ator com o ator podia até ter uma empatia um com o outro, porque afinal de contas eles estão contracenando. Mas ao mesmo tempo eles tinham que estar cientes que eles estão ali atuando. Tanto que o ator pode sair do personagem e falar com a plateia, poxa, mas você acha que isso é certo? Você está vendo o que está acontecendo? Então tinha essas quebras, essas rupturas. Giovana. Oi. Aqui no ar.
né? Você poderia fazer um cotejo aí, uma relação entre o teatro mímico e o teatro falado? Você tem algum proveito dentro do teatro mímico em termos de terapêutica? Eu posso fazer até esse link com o que eu estava falando do Brecht. O Brecht, para ter essas ideias do teatro épico, ele pesquisou muito o Charles Chaplin, o cinema mudo, que é praticamente a mímica, né? Você não tem nada falado para ter aí de muleta. Então, nesse aspecto, você tem uma expressividade corporal que diz. Você não precisa escutar nada, mas você está entendendo todo o monólogo interior, o que a pessoa quer, o que o ator está querendo dizer, o personagem está falando no filme, no teatro, enfim. E você falou do teatro mímico e o teatro... E o falado, né? Então é exatamente isso. O falado também, você pode melhorar a sua dicção. O que muitas coisas, quando a gente aprende, quando a gente chega no teatro, é aprender a respirar. Parece ridículo, mas realmente, a nossa respiração ela é automática. E quando a gente vê, a gente está com o peito apertado e não está respirando. E a gente precisa dar tirar o ar que está ali faz tempo, né? Renovar. E com isso a gente tem um apoio melhor, no sentido de sustentar a voz. Tem um alcance melhor da fala, por menor que seja a sua caixa torácica, e aprende a falar direito, porque isso acontece muito. As pessoas não sabem falar, não sabem. Você também chegou a mencionar alguma coisa a respeito das peças musicais, óperas, alguma coisa? Os musicais, eles são muito mal vistos, pelo menos aqui no Brasil e pelo menos nos ambientes que eu me relacionei. Porque parece que é o produto artístico que veio da Broadway, que é completamente comprado e tem um grande dinheiro em torno disso. Ok, tem um grande dinheiro em torno disso e vem muito da Broadway, né? As maioria das peças musicais vêm de lado de fora. Só que assim, tenho muito preparo. Eu conheço 2 pessoas que trabalham em teatro musical e elas têm um processo assim intenso de trabalho vocal, muitos são cantores líricos, então eles têm um domínio elevado do corpo. Só que também tem que ver até que ponto isso vai levar, né? Porque também não adianta fazer o teatro musical, o teatro mesmo, por interessante só fazer. Que transmita alguma mensagem, né? Tem algo. Eu acho que algo tem que ser utilizado, de autopesquisa, de esclarecimento, porque senão acaba ficando inútil. Giovana, Oi. Arlindo de novo. Eu, quando novinho, eu fui morar em São Paulo e, para minha felicidade, eu fui para Bela Vista. Ali eu ia a todos os teatros a pé. E você nem tinha nascido, mas... Aí, uma vez eu assisti aquela peça Esperando Godot. O que você acha do teatro absurdo? Eu até que gostei. Olha, o Esperando Godot em particular, eu acho muito interessante. Ah, você lembra qual foi o diretor? Não sei se você lembra, né? O grupo. Bom, mas o Esperando Godot eu acho muito interessante, porque você está esperando aquilo que nunca vai vir, aquilo que você idealiza que vai vir. E a Cacilda Becker, ela dessomou interpretando Esperando Godot. Ela era aquela atriz visceral e foi. Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Foi. Só que assim, eu acho interessante o teatro do absurdo, porque ele tem essa classificação de absurdo, mas no fundo, nas entrelinhas, é o que acontece com todo mundo. Muitas pessoas, pelo menos, eu não vou generalizar aqui, eu não vou exagerar, mas o Esperando Godot, às vezes tem muitas coisas que a gente idealiza que vai vir para a nossa vida, ou que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer, que a gente vai trabalhar, trabalhar, arranjar um príncipe. Tá esperando o amparador colocar uma fichinha na nossa cabeça e a gente entender tudo, ter retrocognição, ter pré-cognição, ter consciência contínua, projeção, vibracional, tudo, sabe? Tudo. E não é assim. Você tem que ter um esforço, você tem que trabalhar. Não dá para esperar o Godot vir aqui e colocar uma fichinha que você tem a expansão da consciência. Nesse ponto eu acho interessante o Esperando Godot. Mas olha, nós estamos todos, vamos dizer, seduzidos pela sua força presencial.
Você precisa fazer quantos verbetes? Você fica devendo para nós, você tem que fazer, Giovana. Agora, olha, você dá um jeito, vocês dois têm que aparecer mais aí e dar um jeito. Cada comunicação, vocês são bons nisso, conhecem bem o assunto. E outra coisa, teatro é a vida inteira, é a vida toda. Tem muita coisa para escrever sobre isso. Olha bem, você começou bem aí, mas isso é só o primeiro passo de uma longa caminhada. Esperamos que você se manifeste mais. Com certeza, tá certo. Obrigada. Muito bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 29 perguntas online. Temos o recado da Mara sobre 40 manobras, a Rosemary sobre técnica de mais um ano de vida, a Cíntia sobre palestra do IPC, a Alzira sobre curso EAD e o Alexandre sobre o ECP3. Agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. Olha, o programa Amigos, ele quer convidar você que teve a sua assinatura vencida durante o mês de janeiro. Hoje é dia 23 e, infelizmente, já 40 assinaturas venceram neste mês e muito poucas foram renovadas. Então, se você que é amigo, a assinatura venceu, pode ser até nos meses anteriores e você ainda não pôde renovar, dá uma olhada, estuda com carinho no seu orçamento pessoal, se é possível retornar e continuar sendo amigo da enciclopédia. A sua colaboração é fundamental para manter toda essa estrutura aqui, que inclui o tertuliário, o holociclo e a holoteca, que é inestimável, né, o ganho que nós temos com essas estruturas e a própria produção da enciclopédia da Conscienciologia. É muito fácil você renovar. É só ligar para o CAEC se você é de fora ou se você é daqui ou está, né, visitando o CAEC, fazendo cursos, vá até a recepção do CAEC e peça para renovar sua assinatura. Em poucos minutos, com cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes, você volta ao nosso convívio. Muito obrigada. Boa tarde. Eu queria convidar a todos para participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá em Belo Horizonte no período do Carnaval, do dia 9 ao dia 12 de fevereiro, no Hotel San Diego. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, que é o coordenador da ACIP. É um curso sem pré-requisito, é um curso eminentemente prático, onde o aluno tem a oportunidade de experienciar as 40 manobras energéticas, como a assimilação, a desassimilação energética, o arco voltaico, a defesa energética, a lidar com situações como vampirização energética, dentre outras manobras, e principalmente a assistir a outras consciências. Então, são 40 manobras energéticas vivenciadas durante os 4 dias de carnaval em Belo Horizonte. As informações podem ser obtidas pelo telefone código de área 31 e o telefone 32 22 0056 ou diretamente na unidade do IPC em BH. Muito obrigada. Até dia 31 de janeiro há um desconto para quem fizer a sua inscrição. Obrigada e até o curso. Boa tarde a todos. Quero convidar os tertulianos e tertulianos que querem fazer a sua vida render um pouco mais, sua vida intrafísica, para virem participar do laboratório grupal da técnica do Ano Mais de Vida. Nesse laboratório, nós estaremos aprofundando a técnica de mais um ano de vida e estaremos colocando em prática cada um colocando em prática esse período de um ano aí que teremos pela frente. O laboratório está em 4 módulos. O módulo 1 vai ser agora dia 15 a 17 de março, será o momento da mega decisão. Módulo 2, correção de rota, em agosto de 2013. Módulo 3, automotivação racional, acontecerá no dia 14 e 15 de dezembro de 2013, e o último módulo, que será o encerramento do curso, no dia 15 e 16 de março de 2014. Quem quiser participar desse laboratório, faça suas inscrições no CAEC pelo telefone 45 3525 2652
E as informações também poderão ser obtidas através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida a todos para participarem das palestras gratuitas, que a palestra gratuita que vai ocorrer amanhã, quinta-feira, dia 24, das 19 horas às 21 horas. O tema da palestra amanhã é estresse positivo, com a professora Patrícia Takaki. Lembrando que as palestras gratuitas não possuem pré-requisitos, são abertas a quem tiver interesse. O endereço é na Rua Rui Barbosa, número 820, sala 804. Aguardamos vocês. Obrigada. Olá, pessoal. Eu gostaria de convidar as pessoas que moram em Foz do Iguaçu e principalmente as que moram fora de Iguaçu para o curso Conscienciograma Sem Drama. Este curso, o objetivo é responder às 2.000 perguntas do Conscienciograma. Ele vai ser realizado a partir de março, domingo à noite, das 19 às 22 horas. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidar para o próximo ECP3, que será realizado em Foz, nos dias 19, 20 e 21 de julho. O ECP3 é o maior curso de campo da CCCI. E a nossa meta com este evento é chegar a 700 inscritos. Nós estamos há 6 meses do curso e já temos 170 alunos inscritos. O ECP3 é uma grande oportunidade para convidarmos parentes e amigos para vivenciar os campos energéticos, haja visto que o ECP3 não tem pré-requisitos. É uma grande oportunidade também para nós ajudarmos na materialização do campus de Invexologia, já que os recursos, o lucro do curso serão integralmente investidos na primeira etapa das obras do campus de Invexologia. Os interessados podem fazer a inscrição em cheque ou cartão. O valor é de R$1.000 à vista ou R$1.100 parcelados em até 10 vezes. Para isso, basta enviar um e-mail para ecp3@acinvexes.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Conviviofilia Cognopolitana. A especialidade é Conviviologia, de autoria da professora Cristiane Ferraro. Obrigado pela sua presença e até amanhã.